Então a primeira pergunta é, no desenho urbanístico de Ariquemes, o senhor apontaria que principais pontos de inovação à época? Olha, Ariquemes foi uma coisa tão rápida que apareceu. Eu era prefeito de Porto Velho e Ariquemes era um distrito do município de Porto Velho e era um distrito com 1.500 habitantes em torno do Telégrafo do Rondon, na beira do Rio Jamari. E o INCRA estava abrindo na região um projeto burareiro. Então, o INCRA ia chegar com 5.000 colonos num prazo de 15, 20 dias. Eu tinha que ter um lugar para localizar. Eles levantaram a hipótese da gente fazer um lugar provisório e depois outro. Eu falei, não dá certo. Vamos botar no lugar definitivo, mesmo que a instalação seja provisória. Bom, aí eles me ofereceram uma área, como área urbana, uma área que é em torno da nascente do Igarapé Quatro Nações. E eu verifiquei, achei interessante e achei que dava, que a topografia era boa e fiz um plano rápido, sem muita teoria, sem muito pensar o que vai fazer. Vamos abrir. Havia uma estrada que seguia para Cojubim, para aquele outro lado, né? Então eu peguei essa estrada como acesso da estrada, o acesso dela dava mais ou menos na frente do cruzamento da vila, da passagem da vila para essa estrada com a rodovia federal, né? Aí eu fiz essa estrada e essa estrada ela margeava a parte mais acidentada do terreno que ficava mais no alto. Então eu fiz essa via como uma via de acesso geral e rapidamente localizei ali algumas grandes áreas, não deixei fazer coisa picotada e fiz a uma distância de 3 quilômetros mais ou menos da estrada, uma área que eu chamei de institucional, com cerca de 100 metros de largura, uma extensão até onde desce, e nessa área institucional localizar todos os equipamentos públicos, toda essa coisa. E isso eu percebia que ia gerar o centro da cidade. Então, no projeto, eu localizei o centro, as áreas de comércio principal perto dessa área, dessa área central e abri a vila, comecei a abrir sem grandes especulações a respeito. A prefeitura de Ariquemes, depois, já instalada, é que elaborou todos os detalhes e toda a coisa. Aí eu dei uma recomendação verbal, eu não escrevi isso em lugar nenhum, de localizar no primeiro setor, que foi o único que eu cheguei a projetar completamente, né? No primeiro setor, as vias ficavam, as ruas residenciais ficavam perpendiculares ao Igarapé. Então eu pus do lado da rua a cisterna, com ordem verbal, falei, eu falo para os colonos localizar a cisterna sempre na frente da casa e o poço o poço séptico já no fundo. Isso facilitou enormemente. Eu fiz por uma questão de evitar poluição, de uma coisa interferir na outra e claro, pensando na hora que for passar esgoto já está facilitado. E de fato, quando a CAERD foi lá para botar esgoto, água, naquilo, estava tudo preparado para receber, porque as instalações da casa já estavam viradas para o escoamento para o fundo e foi uma ordem verbal. Eu não cheguei a escrever isso em lugar nenhum. Era uma coisa que eu achava tão... recomenda para os colonos fazer isso, que simplifica. Aí
Já quando foi questão de um ano depois, foi instalada a prefeitura de Ariquemes, que tinha uma arquiteta que estava lá na época, que eu conhecia daqui, a Sheila Bailão. Ela tratou essa área atrás das casas, como ficavam as duas linhas de fossas sépticas paralelas. Ela abriu uma via para não construir, para deixar para passar o esgoto. E eles chamaram isso de Alameda e interpretaram isso como uma grande inovação urbanística, quando foi uma coisa que simplesmente para resolver um problema prático de esgoto, e resolveu muito bem, porque deu a saída e a cidade cresceu muito bem. Né? Ariquemes era, na época, um centro de malária muito grande. Então, essa preocupação sanitária foi importante naquele momento, né? Para ajudar a eliminar o processo. Depois, quando a cidade começou a crescer, eles pegaram o desenho do primeiro setor e repetiram nos outros, prolongando pelas duas avenidas que fazem a área central de equipamentos públicos, prolongando do outro lado. Então, a cidade cresceu em ordem, e eu tive lá ano passado, em junho. Nessa época eu estava lá, eu fui a Ariquemes, e Ariquemes está uma cidade organizada, está bonitinha, tem na periferia mesmo da cidade, já tem algumas coisas fora, tem um condomínio feito desse lado dessa estrada de acesso, tem algumas coisas que eu não teria deixado acontecer para não prejudicar, mas está lá e está mais ou menos se organizando. E a cidade cresceu para o outro lado, já expandindo mesmo aquela forma. Hoje está com quase 100 mil habitantes Ariquemes, né? Professor, então, quando o senhor dispôs áreas grandes, né, nessa via de acesso, que seria a Avenida Capitão Silvio, né? Eu acho que chama Capitão Silvio, eu não lembro bem. O pensamento, então, já era ali evitar a densificação da ocupação mesmo, áreas maiores para não ter uma... Áreas maiores, eu pensei assim, escola, hospital, tem uma penitenciária que fizeram numa dessas grandes áreas, daí foi construída, eu lembro que está lá. Então, eram coisas assim, coisas que exigissem áreas maiores para funcionar bem e ficar próximo, ficar junto da cidade, né? Não ter... As alamedas, então, elas seriam a via de acesso à frente das casas e às ruas? Não, as alamedas seriam pelo contrário, seriam o fundo. O que eles chamaram de alameda é onde ficou o fundo das casas de duas ruas diversas, locando as fossas sanitárias na mesma direção, no fundo. Eles fizeram a área não edificante, né, que chama, não edificante, para passar a tubulação de esgoto quando viesse. Quando veio, passou e ela não tinha o sentido de fazer, como aqui em Brasília se fez em alguma... Na W3 Sul, eles fizeram frente da casa, não é com esse sentido, que lá era o fundo da casa que ficou nessa alameda, mas que era para passar o esgoto. O objetivo era sanitário e não urbanístico, sabe? E funcionou. Né? Então a frente da casa seria para as ruas? Para a rua mesmo, isso é natural. Tá. E quando foi projetado, então, Nova Ariquemes, qual era a clientela desse projeto habitacional? Ou seja, a população da antiga vila seria transposta para lá também? Em princípio, sim. Mas a gente tinha ideia de que isso poderia acontecer ou não. Eu já sabia mais ou menos que podia acontecer ou não. E gerou, de fato, no núcleo antigo, uma nova ocupação
que inclusive, bom, não tinha nenhuma grande estrutura para ser resguardada, exceto o postinho do telégrafo que está lá, preservado, né, em torno do qual foi fundada Ariquemes. E ali ficou como um núcleo histórico. A ideia era não deixar aquilo crescer, mas cresceu e hoje tem ocupação daquele outro lado da rodovia, tem um bocado de ocupação que não foi previsto no plano. Então, quando o senhor olha hoje para o que é o mapa urbano de Ariquemes, né, qual é a primeira sensação que lhe vem? Deu certo. A primeira coisa que me dá, a visita que eu fiz lá ano passado, que eu cheguei lá de manhã e saí à tarde, a visita que eu fiz me deu essa sensação que deu certo. É a única vila em Rondônia que tem uma estrutura urbana que você sente uma cidade organizada. Sabe, você sente as coisas se dispondo, né? A forma um pouco atabalhoada, tal, mas houve planos em Ariquemes, em Cacoal, houve planos em Vilhena, mas em todos eles reconheceram uma situação que já pré-existia, que era a rodovia cortando a vila. A vila cresce dos dois lados da rodovia, isso é natural. A rodovia, na época, pista única, é evidente que é natural que criar posto de gasolina, depois cria um bar, depois cria um restaurante, depois bota uma igreja, bota uma habitação, um motel, a coisa vai se estabelecendo. Isso é a forma natural de crescer ao longo da rodovia. E Brasília é bem uma cidade linear, que eu uso muito esse exemplo da cidade que cresce dos lados da rodovia, só que Brasília foi projetada dessa forma, uma cidade grande, projetada com uma via central, o eixo rodoviário central, e a cidade se expandindo. Só que em Brasília a expansão foi muito maior do que se esperava. Hoje tem 3 milhões de habitantes e o plano piloto não chegou nos 500 mil que se previa na época original. O plano piloto tem, mas Ariquemes é um pouco isso, é a cidade que foi projetada. Hoje já tá uma parte da periferia da cidade que ficou fora desse terreno que era propriedade mesmo do INCRA, né, que ficou para a prefeitura, que cresceu organizado nesse trecho. Fora disso está crescendo mais ou menos organizado, mas é um crescimento que já extrapola. Belo Horizonte, fora da Avenida do Contorno, é uma cidade que se cresceu fora do planejamento também. Então, dentro do planejamento, não tem como na cidade brasileira, na forma que a gente se organiza hoje, não tem como fazer de outra forma. Então, a princípio, a clientela seria transpor a população da antiga vila e também abrigar. Transpor a população, já na época, é uma coisa que a gente falou. Alguns vão, mas outros vão ficar. Então, a transposição não era primordial. O que houve foi os colonos que chegavam para o projeto Burareiro. O projeto Burareiro perdeu o sentido completamente, porque cacau mesmo em Ariquemes praticamente não tem mais. Eu acho que nem tem mais nenhum lote plantando cacau. O cacau tem outras dificuldades, tem outros problemas. Hoje a produção lá tem muito mais outras coisas, gado, café do que propriamente cacau. Mas a cidade deu certo como a base de apoio para aquilo. Nós falamos aí sobre a questão da expansão periférica, né? Uma pergunta que eu lhe faço: o desenho da Nova Ariquemes, ele é mais propenso à verticalização ou à expansão horizontal? Olha, o desenho em si, ele tolera qualquer coisa, né? A gente vê, lá tem alguns edifícios um pouco mais altos, de 6 ou 8 pavimentos. Eu não recomendo nunca na Amazônia
Aí é recomendação minha, não mais do que isso. Não recomendo edifícios de mais de 8, 10 andares, em hipótese alguma, por causa do vento e a temperatura. Aquilo cria microclimas muito quentes e muito úmidos, que são desnecessários. Então, mesmo Porto Velho, eu recomendaria que não se construísse edifícios mais altos. Mas isso é uma recomendação minha para a vida urbana mais agradável. Né? A gente tem que trabalhar um pouco a relação do local com o clima que tem, com a população, e é uma população que chegou em Ariquemes, chegou muita gente do sul, do Paraná, de Santa Catarina, de Minas, né? De climas mais frios. E em climas mais frios a verticalização acontece com mais naturalidade, mas em Rondônia eu acho que não deveria se permitir edificações altas, mas é uma recomendação minha, não mais do que isso. Professor, o posicionamento dos lotes, né, e consequentemente das habitações, das edificações, ele levou em consideração a incidência dos raios solares? Sim, levou na medida de que pode ser levado numa condição daquela lá, porque de fato você tem Ariquemes está numa situação, Ariquemes está a cerca de 10 graus de latitude sul. Né? Porto Velho está 8,48, Ariquemes está 10 graus, mais ou menos. Calculo, eu não lembro, eu tinha esse dado, mas não tenho ele de cabeça. E aí você tem uma época muito grande do ano que o Sol está na vertical. O Sol passa em cima da sua cabeça, literalmente. Na Europa isso nunca acontece. Não tem época nenhuma do ano que o Sol, em nenhum país da Europa, nem na Itália, nem na Grécia, você pega latitudes que peguem Sol a pino. Nunca. Nem meio-dia. Meio-dia o Sol está mais ou menos inclinado, né? Mas lá não. Lá tem 2 dias no ano que o Sol passa precisamente em cima da cabeça, e varia, e praticamente o ano todo. Então a radiação solar é muito alta. E ali a gente deve ter, primeiro, manter uma vegetação grande nas áreas públicas, ter muita vegetação para arrefecer, porque a vegetação não é apenas criar sombra, ela cria sombra, mas ela absorve essa radiação, fazendo a fotossíntese pela radiação. Então ela ajuda a reduzir a temperatura. Então eu recomendo sempre que se mantenha. A ideia era, naquela área central, manter a própria floresta original, mas era impossível, né? Fazer uma construção, tirar uma árvore e deixar o resto, não entra na cabeça das pessoas. As pessoas estão acostumadas a desmatar. Porto Velho é isso, desmata, limpa, depois constrói e mais tarde vai ficar, tá sem sombra, aí vão voltar a sombrear a cidade. Então tem que ter uma proteção, tem que ter uma área mais de arrefecimento da temperatura, porque a gente que trabalha com arquitetura, a gente estuda muito os arquitetos europeus. E os arquitetos europeus, eles têm que buscar o sol. Eles têm necessidade. O Alvar tem construção no círculo polar. Ou seja, um lugar que o Sol só pega, uma época do ano, ele pega na direção sul. E aí são lugares para captar o Sol. A Europa tem essa coisa. O edifício de vidro cria, na Europa, um clima, uma estufa, aquece, facilita. Mas no Brasil não se recomenda edifício de vidro, e nem aqui em Brasília. O Niemeyer fez os ministérios, mas ele mais tarde teve que botar um brise externo para reduzir, não para resolver, mas para reduzir o aquecimento dos... Porque mesmo com ar-condicionado fica uma coisa ainda muito pesada.
E não adianta me dizer que tem vidro que reflete, vidro escuro que não deixa penetrar a radiação. Isso é balela. Nós temos um clima onde a gente tem muito sol e isso pode ser muito bem aproveitado para aquecer água, para produzir energia elétrica no edifício em pequena escala. Isso é possível, mas nunca para aquecer o edifício. A gente, aqui em Brasília, mesmo na época do frio, como a gente está agora chegando no inverno, tem dias frios. A gente passa, em Brasília, você pode, todo ano tem uma semana, 15 dias de frio, mas o resto é quente. E Rondônia é pior ainda. Rondônia, o sol nasce e se põe quase que rigorosamente passando por cima. Os gráficos solares são quase paralelos lá. Professor, no desenho, então, foi inserida essa questão das reservas de permeabilidade? Não, na época nem se falava nisso, não havia essa coisa como patente e não se colocava o problema na época. A reserva de permeabilidade, hoje, a gente pavimenta vias. Eu já recomendava a pavimentação lá em Rondônia. No Acre, eles faziam muito uma pavimentação com tijolos de argila recozida, e eu acho que na época eu ainda falava nisso, mas nunca como uma recomendação, nunca como uma coisa. Hoje, talvez, se eu fosse fazer uma cidade, eu me preocuparia com alguma coisa desse tipo. Mas na emergência que foi feita a Ariquemes, na época, isso não entrou nos problemas, não. A sua época como prefeito, o senhor acredita que havia um ambiente social para um planejamento participativo, especificamente na questão de Ariquemes? Não, na época não dá nem para pensar nessa coisa. O planejamento participativo, ainda hoje, é um engano, é uma enganação. É uma forma de botar a população para falar das coisas, em alguns detalhes que ela pode opinar, porque na maioria das coisas, a população não opina mesmo. Eu vejo orçamento participativo, eu vejo essas coisas e eu não vejo assim. E eu acho que um país com uma população de 220 milhões de habitantes não tem como fazer uma democracia direta que seria o local de um trabalho participativo. Então, eu trabalho com a ideia da democracia representativa e as representações serem fragmentárias. Acho que o coletivo maior tem predomínio sobre o coletivo menor e esse sobre o indivíduo, mas acho que o planejamento participativo ainda hoje não tem espaço, um espaço real. Tem enganações. Como prefeito e como secretário municipal, como era o seu relacionamento com os vereadores? Difícil. Eu falava que o poder executivo do município de Porto Velho, na época, era o poder sanduíche. Ficava espremido entre o governo federal, representado por um governador que era nomeado, o governador, e o prefeito era nomeado pelo governador, e o governador era nomeado pelo ministro, não era nomeado pelo presidente da República. O território era uma dependência do Ministério do Interior. Era um departamento do Ministério do Interior, no caso, na época. E a Câmara, eleita livremente pela população, fazia um sanduíche e o Poder Executivo que se virasse para acomodar uma coisa. A minha gestão foi muito de confronto, de quase que permanente com a Câmara, por uma questão natural. Eu achava que a Câmara muitas vezes a Câmara tinha toda a razão de falar as coisas que falar e eu tinha toda a razão de me defender.
sabe? Mesmo compreendendo as razões da Câmara, eu tinha que me defender, porque eu era nomeado pelo governador, né? O prefeito anterior a mim, na prefeitura, que foi o Odacir Soares, ele tomou posse na justiça porque a Câmara se recusou a dar. E isso era a coisa mais esquisita. O governador nomeava e a Câmara que dava posse para o prefeito. Né? Então, foi muito conflito. Eu tinha alguns vereadores, alguns poucos vereadores, que me procuravam com frequência e me falavam: Carpinteiro, eu vou sentar o pau em você amanhã, na sessão da Câmara, eu vou sentar o pau em você porque eu preciso sentar o pau em você. Esteja à vontade. Eu não me preocupava com isso. O conflito fazia parte do dia a dia daquela estrutura que havia naquela época. Também como prefeito, como era o seu relacionamento com o deputado federal Jerônimo Santana? Olha, o Jerônimo Santana, ele era de uma oposição que eu chamo de oposição romântica. Ele não era ele não tinha uma posição ideológica definida. Com ele mesmo, eu nunca conversei como prefeito. Eu conheci o Jerônimo, o Bengala, como ele era chamado, né? Eu conheci, mas eu já não era prefeito. Eu não via muito problema. Ele fazia uma série de coisas de oposição, se opunha, mas que eu olhava e metade delas eu falava: está no papel dele de oposição fazer tais e quais manifestações, falas, e muitas delas tinham um sentido de ser oposição. Mas não, então eu não tinha nenhum problema com isso. Eu fui nomeado pelo governador Humberto Guedes, né, que era uma pessoa que eu respeito muito até hoje. Ele está vivo ainda hoje, ele está com mais de 100 anos de idade e está vivo, mas parece que está fora do ar. Ele está aqui em Brasília e está fora do ar. Eu tive com ele uma vez ou outra, depois que eu saí da prefeitura, aqui em Brasília. Ele veio morar aqui e tive com ele várias vezes quando eu fiz um trabalho, logo que eu saí da prefeitura. Eu entrei num trabalho de elaborar a política urbana de Rondônia. Então, a minha relação com o governador era muito boa, apesar da gente ter visões de mundo e visões ideológicas muito distintas, mas é uma pessoa que eu tenho um imenso respeito pela posição dele. Como foi que ele justificou para o senhor o convite para o senhor ser prefeito? O que ele me fala, a primeira frase que ele me disse, quando eu cheguei na casa dele, num dia à noite, eu já estava arrumando minhas trouxas para ir embora, chegou um soldado da polícia, que era ajudante, ele tinha acabado de chegar a Porto Velho, e ele chegou: doutor Carpinteiro, o governador quer lhe ver hoje às 8 da noite na casa dele. E aí, quando eu cheguei lá, me apresentei, doutor Carpinteiro, tá, boa noite, tudo bem? Eu quero lhe dar um abacaxi à prefeitura de Porto Velho. Foi a palavra dele, a primeira frase que ele falou. Eu falei: comigo? Para mim? Eu não me achava à altura da coisa. Eu pedi 24 horas para pensar, porque eu falei: eu não me vejo em condição de exercer uma prefeitura, que é um cargo político, né, essencialmente político. Mesmo que eu seja absolutamente técnico, o cargo é político. E aí essa coisa que eu falo do relacionamento com a Câmara é uma coisa que é muito delicada. E eu acho que eu consegui fazer bem feito. Né? O governador Guedes foi uma pessoa excepcional e eu acho que ele é um injustiçado na história de Rondônia, na medida em que o preparo de Rondônia para se tornar Estado foi ele que fez. A gente viajou muito juntos para o interior, para Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Vila Rondônia, Ariquemes, sabe? A gente andou muito aquela Rondônia. E esse trabalho que eu elaborei
foi um arquiteto de Belo Horizonte que estava contratado pela Sudeco, o Roberto Montemor, que coordenou esse trabalho, mas nós fizemos juntos, né? Na prática, o trabalho foi feito junto. Eu ia para Belo Horizonte, ficava uma semana lá na casa dele, a gente discutia, e aí eu ia para Rondônia, eu fiz todo o levantamento de campo e andei Rondônia inteirinha, né, na elaboração desse trabalho, porque aí eu andei inclusive o município de Guajará-Mirim, que no tempo de Porto Velho eu conheci o município de Porto Velho, que era o lado leste da Serra dos Pacás Novos, né? Aí aquela região da estrada da BR 364, que foi a grande área de colonização, eu percorri todo o tempo que eu estava lá, e aí quando eu fui para fazer, eu fui levantando dados, aí fazendo especificamente, pegando as coisas, e aí eu fiz também para Guajará-Mirim, para Costa Marques, para Forte Príncipe. Eu estava presente, ainda era prefeito de Porto Velho, na comemoração do bicentenário do Forte Príncipe da Beira. Eu estava lá, eu ganhei um livro sobre o forte daquele lá, que eu tenho aí ainda, que eu estou querendo dar de presente para a Universidade de Rondônia. Eu estou esperando o pessoal se manifestar de vir buscar esse material que eu tenho, inclusive material de anotação de coisas que eu tenho da prefeitura, coisas que eu guardei, algumas coisas, recorte jornal, tem alguns jornais, tem algumas coisas, eu tô com essa pilha de coisa que está aqui nessa caixa aí, e essas duas coisas aqui são coisas de Rondônia, que eu tenho para passar. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, mas nesse período, então, eu percorri Pedras Negras, eu fui a Pedras Negras, que tinha 10 casas. Né? Eu não tinha nem o que falar de Pedras Negras numa política urbana. Depois que eu fui descobrir que foi um quilombo, né? Que foi, não, é um quilombo reconhecido. Na época eu não tive essa informação. Consta Pedras Negras, né, no estudo, mas não tenho noção, não tinha noção de que havia um quilombo em Rondônia, né? Havia as terras indígenas, aí tinha várias. Eu dei, ano passado, eu entreguei na mão do vice-reitor da UNIR, do Juliano Cassaro, eu entreguei na mão dele um bastão cerimonial dos Caritiana, que eu encontrei quase no lixo da prefeitura, e o Ciro Pinheiro me falou: Carpinteiro, foi o prefeito tal aí, um anterior, que recebeu isso do chefe Caritiana, isso é um bastão cerimonial, tem importância e tal, e eu guardei comigo. E esqueci, fiquei. Aí um dia eu estou me livrando das minhas coisas, encontrei o bastão e levei, e falei desse material, e está à disposição da UNIR para mandar esse material para lá. Professor, o senhor concorda que um dos fatores de maior ameaça à conservação da floresta seja hoje o desenvolvimento das cidades da Amazônia? Olha, não é o desenvolvimento das cidades, é o desenvolvimento da sociedade na forma que tem hoje. Então, eu não vejo como o maior problema. É um problema, mas é um problema que a gente tem que equacionar trabalhando os dois lados da questão. A preservação não pode ser uma preservação, uma conservação do jeito que encontrou. Não é isso. É o uso racional da terra, é o uso racional da floresta, é o uso racional das coisas. Não é apenas reconhecer que os povos da floresta são capazes de ter esse convívio, e a gente não vai abrir mão da nossa forma tecnológica de viver para aquilo lá. Então, é o processo de fazer uma industrialização que lá de um jeito, aqui de outro, onde tem as coisas, fazendo o raciocínio de que o meio, o planeta é único, e não vai,
os bens de uso são finitos. Tem que fazer esse raciocínio e que tem que preservar. Agora, não é não fazer. Eu vejo ambientalistas que falam que não deve colocar novas indústrias em lugar nenhum. Espera um pouco. Aí como é que você vai alimentar essa população de 8 bilhões de pessoas que é o mundo hoje? Sabe? Não dá para ser uma coisa... Agora, também, o uso predatório, como fazem nos Estados Unidos, por exemplo, que é o uso predatório da terra, que ocuparam tudo, desflorestaram e reservaram alguns pedaços para fazer como exemplo do que existia. Isso é outra coisa. Isso não é modelo para a gente seguir. Entende? A gente tem que fazer um modelo equilibrado de usar, saber usar e não precisar gastar tudo de uma vez só. E de que forma o senhor acha que as administrações municipais, sobretudo, devem caminhar hoje, na Amazônia principalmente, nessa questão do saneamento básico, para garantir o saneamento básico, que hoje é um problema grave que nós temos e com impacto muito grande, sobretudo nos recursos hídricos, né? O problema de saneamento, especificamente, que você coloca, é um problema que resulta da concentração. Então, é a cidade que fica grande demais no processo. Agora, a cidade não ficou grande demais à toa. É um processo histórico que vai se fazendo. A Europa destruiu. Em 2008, 2010, por aí, eu recebi um cidadão francês que veio ao Brasil, andou por aqui, esteve aqui em Brasília. Ele tinha amizade ou parentesco com uma amiga minha antiga, e ela me pediu que recebesse, eu recebi ele em casa. E ele ia daqui de Brasília, ele ia diretamente para Manaus e queria que eu desse uma mão para ele para localizar pessoas e tal. Aí ele, colocando a questão, olha, vocês têm que proteger essa floresta. Eu olhei para a cara dele e falei o seguinte: quanto das florestas francesas existem hoje que são preservadas? 1%. E você vem falar para mim como fazer isso? É você que vem falar para mim que eu devo preservar as florestas? Cuide das suas. Entende? Você não cuidou das suas e agora quer a minha, porque na realidade os americanos, quando eu falo americano, é os americanos do norte, os estadunidenses, né? Quando eles falam do meio ambiente, eles falam para o Brasil, eles querem a preservação absoluta. O Greenpeace, esses órgãos de coisa, eu acho absolutamente fora de propósito. Eles querem que a gente não industrialize o Brasil. Mas eles não querem fazer nada que prejudique a industrialização deles. Eles querem controlar o Brasil. A França quer, a União Europeia acabou de vetar um acordo que o Lula está negociando com o Mercosul. O Macron vetou, porque na prática ele está protegendo os agricultores franceses que plantam do jeito deles e querem manter a coisa. Só que eles querem que a gente preserve o meio ambiente. Então querem que a gente viva como escravo deles, vendendo minério, soja e café. Entende? E é isso. Professor, como é que o senhor vê o fato de Rondônia ter duas instituições públicas de ensino superior, né, o IFRE e a UNI, e não ter oferta da graduação em arquitetura e urbanismo? Olha, isso, quando eu entrei na universidade, em 1965, aqui em Brasília, para cursar arquitetura, eram, no Brasil todo, 10 escolas de arquitetura. No Brasil todo, 10 escolas de arquitetura. Quando eu formei em 70, que eu fui para Porto Velho,
só tinha em Porto Velho como arquiteto o Dr. José Otino de Freitas, que era engenheiro arquiteto formado no Rio de Janeiro. Foi para lá em 45, projetou o Porto Velho Hotel, que é hoje a sede da Unir, projetou o Palácio do Governo, o Palácio Vargas. Eu creio que a Catedral também tenha sido ele que tenha projetado, não sei. O Colégio dos Padres. Então, ele fez o trabalho dele. Quando eu fui para lá, é muito gozado, porque no Brasil todo havia o Jaime Lerner como arquiteto, prefeito de Curitiba, mas o título de arquiteto não era valorizado. Era um engenheiro. O arquiteto era um engenheiro mais afeito à questão da forma. Isso era a imagem que se tinha. E eu fui para lá e comecei a ser... E lá eu fui conhecido como arquiteto. Eu fiquei conhecido como arquiteto e as pessoas se dirigiam a mim como arquiteto muito frequentemente, né? Muito mais do que, pelo menos... E logo em seguida foi um grupo de arquitetos daqui de Brasília e de outros lugares do Brasil que o Ministério do Interior levou e teve nas cidades, em Cacoal, em Vilhena. Eu tive amigos meus que foram arquitetos nesses locais. E quando eu fui prefeito de Porto Velho, eles já estavam lá. Que eu fui como arquiteto isolado a primeira vez em 71, em Porto Velho. Então, esse crescimento das escolas aconteceu. Agora, a Unir achou por bem, tem quantas escolas em Rondônia toda, quantas tem hoje? Tem em Cacoal, eu sei que tem uma, tem uma em Ariquemes, em Porto Velho eram 3, né? Não eram 3? Só os Campi da Unir? Hã? Os Campi da Unir? Não, estou falando das escolas de arquitetura. De arquitetura? É. Eu só sei de Ariquemes e... Porto Velho, né? Ariquemes... Porto Velho tem... Que tenha 5 ou 6 escolas. Eu acho que é necessário ter a leitura do planejamento urbano, porque as escolas particulares de arquitetura raramente trabalham com planejamento urbano. Sabe, eles se preocupam com o direito à cidade, mas não se preocupam com o planejamento urbano como um todo. Porque isso afeta interesses os mais elementares da coisa, que são os interesses fundiários. Eu sou a propriedade, é dono, eu quero fazer um prédio, eu quero fazer uma casa, e essa questão, e o arquiteto vai ter que entrar nessa questão. Entende? E a coisa do ambiente, eu digo que é uma coisa que faz parte realmente do arquiteto, embora o arquiteto seja visto como um opositor dos ambientalistas. O arquiteto normalmente, essa questão do crescimento das cidades se coloca com muita frequência como... Agora, o crescimento da cidade não ocorre à toa. Essa população podia estar distribuída em muitas pequenas cidades. Agora, eu estou vendo que está acontecendo uma coisa hoje, num momento muito especial. Londres está perdendo população e está reclamando que está perdendo população. Por conta do trabalho remoto. Você está com um computador na mão. Você está e meu sobrinho trabalha em São Paulo, mas ele trabalha em Nova York. Ele está fazendo um trabalho há vários anos já que ele está fazendo esse tipo de trabalho. Ele trabalha em São Paulo, tem a vida dele, tem as coisas dele, mas está em Nova York. De vez em quando ele vai lá para resolver alguma coisa e tal, mas... Né? Então, forçando um pouco a expressão, as pessoas não precisam mais se submeter à cidade como seu locus. Olha, eu acho, eu fiz na minha tese de doutorado, eu tenho três notas que eu falo sobre os étmos que se relacionam com a questão de cidade, né, que é o étimo latino, o civis, o étimo latino,
urbs, e o étimo latino, o étimo grego, polis. São 3 étimos que, se você juntar todos os 3, você abarca todo o conjunto da vida coletiva da sociedade. Se você vê toda a vida coletiva, porque com esses 3 étimos, vamos ver, o étimo, vamos pegar o étimo latino, urbs, que se referia, era um étimo, era uma palavra que eles usavam, que deriva de um arado sagrado, era uma charrua sagrada com a qual eles delimitavam o terreno sagrado do templo. Fazia um sulco. E o mito da fundação de Roma é exatamente Rômulo e Remo. O Rômulo, um dos dois, pegou a charrua, fez o traçado. O outro irmão, eu acho que foi o Remo, é que isso é um mito, não é uma coisa histórica, né? Mas o outro irmão pulou esse terreno, entrou nesse terreno sem autorização do irmão, e o irmão matou. A criação de Roma é um mito trágico, né? Matou o irmão porque ele feriu a coisa. E a palavra urbis no latim era usada só para Roma, que era a cidade que foi deliberadamente feita pelos etruscos originários da região, né? Que fizeram ali por uma localização estratégica. No alto do Monte Palatino, que foi a primeira ocupação, fizeram essa coisa e Roma se desenvolveu. Aí foram os reis, o império, e Roma cresceu, mas Roma só usava urbis para a palavra civis, que é o outro étimo latino, tem uma origem muito mais interessante, porque civis era um étimo etrusco, de um verbo etrusco que significava localizar-se. Isso eu identifiquei por um dicionário italiano, o Zingarelli, que tem o a etimologia da palavra civitas. E a gente trabalha com a ideia de que cidade é o étimo original e civis é o derivado. E não é. Civitas é que é derivado do étimo, então é de localizar. Então, esse verbo localizar-se do romano dá a ideia da sedentarização da sociedade. Quando a sociedade parou num lugar que começou a plantar e colher, naquele lugar começou a ter isso que se chamou depois civitas, e hoje a gente usa a palavra cidade. E o terceiro étimo, que é grego, que é o polis. Tem um escritor francês, o Fustel de Coulanges, do século XIX. O Fustel de Coulanges estuda, tem um livro dele que é um clássico, a Cidade Antiga. E a Cidade Antiga, ele vai nesse étimo, ele procura essa coisa toda, e polis, acontece o seguinte: polis era um grupo social, não era um local, era um grupo social, e que correspondia aos que adoravam um determinado conjunto de deuses daquele grupo. Esse grupo era menor do que um grupo maior, que abarcava várias polis, que era a gens, e a sociedade grega, os helenos, né, que trabalhavam. Então, o étimo grego não tem nenhuma referência na cidade construída. No étimo latino, eles só usavam, o urbis, eles só usavam para as coisas construídas. Não tinha uma pessoa com vida urbana. O urbano era a ponte, era a rua, era a casa, era o edifício, era o que se fazia construído, era a construção. Então veja só, um é só construção, o outro é só social.
E o terceiro, que é o civis, que é a junção dos dois, porque é a localização do social no local. E aí tem muita cidade romana que surgiu do acampamento militar do Cardos e Decumanos, que eram os dois eixos que faziam, e que é a base da construção de Brasília. Os dois eixos, né, que eles faziam o acampamento romano era desse jeito, Colônia, na Alemanha, foi feita dessa forma. Né? Um acampamento militar romano que se desenvolveu, e tem muitas cidades que foram feitas desse jeito, né? Desses acampamentos. Na Inglaterra tem, na França, na Itália toda. Né? Então, então, veja só que a questão da vida coletiva é uma coisa da sociedade. Né? A política, a polícia, são coisas sociais que se referem à vida urbana. A metrópole, a polis, é a grande polis. É que hoje já se misturou os três étimos e os três são sinônimos. Hoje você não tem... Hoje você fala polis, a cidade, a gente pensa na cidade construída. E o grego não tinha esse pensamento. O grego tinha a ideia de polis como um grupo social, que adoravam os deuses daquele grupo. E aí formava a cidade. A forma grega de vida, eles tinham assim, o ateniense, se ele nascesse na China, ou na África, ou no Brasil, ele era filho de pais atenienses, ele era ateniense. Não havia questão, os romanos não tinham isso tão marcado. Roma era a sede do poder, e aí era a cidade construída. Era uma coisa deliberada. Né? Nesse sentido, Brasília é irmã de Roma, é a cidade irmã. Na frente do Palácio do Buriti, que é o governo local de Brasília, tem uma coluna de mármore com uma loba, com os dois gêmeos mamando, que é o símbolo de Roma. Foi dada pela prefeitura de Roma, e Roma comemora, a fundação de Roma é comemorada no dia 21 de abril, como Brasília. Entende? As razões são diversas, mas tem essas coincidências. Então, Brasília é uma cidade deliberada. Então, a coisa do planejamento, a coisa do pensamento, a cidade deliberada como um todo, existem algumas no mundo, mas são poucas. No Brasil a gente tem algumas capitais, Aracaju, Teresina, ainda no século XIX, 1850. Na década de 1850, essas duas cidades, a capital do Piauí era Oeiras, foi transferida para Teresina. E Aracaju, a capital de Sergipe, era São Cristóvão, foi transferida para Aracaju. Depois Belo Horizonte, em 1897, e Goiânia, em 1937, que foi inaugurada. Então, Goiânia, eu falo que é a irmã gêmea de Brasília, que surgiram juntas da ocupação do Planalto Central. Bom, eu não lembro nem qual foi o começo dessa... Mas está ótimo. Eu descontraí, professor. Lá em Roma era o Rômulo e o Remo que mamavam só, né? Brasília só. Agora, veja só. Tem mais gente mamando aí. Acontece o seguinte, a questão é que a palavra loba, lupa, né, os romanos usavam para prostituta. Então, as pessoas escondem mais ou menos, mas Roma, como a grande prostituta que recebeu os gêmeos, que adotou uma loba que adotou os gêmeos, é simbólico de Roma, e então a coisa de mamar não é um ser humano na prostituta. Então, a coisa do planejado, do deliberado é bem marcada, né? É bem definida isso, mas a gente tem que ver essas nuances, né? Os romanos falam hoje, Roma é la grande putana.
Eles falam isso correntemente na rua, né? Professor, eu só queria fazer mais uma pergunta para a gente deixar gravado, né? E depois outras coisas a gente pode interagir. Isso. Tá. Eu queria perguntar do senhor uma questão que diz muito a respeito da cidade de Rondônia, que é essa: para o reconhecimento e tombamento de um patrimônio arquitetônico, o critério cronológico deve ser preponderante? Não. Pode ser, depende, porque o Serviço do Patrimônio Histórico veja bem, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado no governo Getúlio Vargas em 1935, 36. Foi o Rodrigo de Melo Franco que criou essa entidade, e essa entidade foi para preservar elementos da cultura brasileira que são de épocas diferentes. Goiânia, por exemplo, é de 1930. Foi construída. Então, o que é preservado lá é o Art Deco. É uma arquitetura da época que foi muito preservada. Já Belo Horizonte, que é mais antigo, tem outras coisas que são preservadas em Belo Horizonte. Agora, Belo Horizonte surgiu para preservar Ouro Preto, que era Vila Rica, que era a capital de Minas até Belo Horizonte surgir, né? Então, o patrimônio ele existe por várias razões, pode ser puramente afetivo, inclusive. Não há a questão do histórico. Tem coisas, a forma de vida que a gente tem hoje no Brasil só dá valor às coisas que dão lucro. Então, as coisas que não trabalham para dar lucro para alguém não são válidas. Então, se preserva para proteger essas pessoas da incúria dos ricos que querem ganhar mais, em geral. Ouro Preto, a cidade se preservou porque ela decaiu. E muitas das coisas preservadas de Ouro Preto não são da época colonial, são da época já da ferrovia, da industrialização, de outros períodos. Tem coisas em Ouro Preto mesmo. E Oscar Niemeyer, no meio de Ouro Preto, fez um hotel modernista completamente fora, né, da arquitetura, embora ele tenha respeitado totalmente a paisagem. Hoje, o IPHAN trabalha com a ideia de patrimônio histórico, artístico e paisagístico. E, inclusive, o IPHAN tem um serviço inteiro de patrimônio não material, né, de costumes. O queijo mineiro é tombado, que é para preservar. Olha só, agora eu lembrei, eu falei de queijo. A União Europeia, quando se estabeleceu, ela tinha critérios sanitários muito rígidos. E os queijos franceses, o camembert, o gruyère, os queijos franceses, suíços, tá? Eles têm, o camembert é coberto com uma capa de mofo. Na prática, vamos falar a palavra grosseira, que é mofo, né? A União Europeia não reconhece aquilo como dentro das normas sanitárias. Como é que foi preservado? Para manter o camembert, a União Europeia exige que o camembert coloque na etiqueta não está de acordo com as normas de sanitárias da coisa, para preservação. Então, fazendo um paralelo dessas coisas, você tem certos ambientes que não são grandes coisas, né? São preservados como simbólicos daquele momento, daquela situação, né? E aí não precisa necessariamente ter um grande valor artístico ou um grande valor, mas tendo um valor afetivo significativo. Agora, também não pode, vamos preservar a casa porque é a casa da minha mãe. Aqui é a casa do meu pai, eu sou uma família rica dessa cidade, eu quero preservar, então vamos preservar. Os Matarazzo, em São Paulo, eles demoliram de dentro para fora um palacete inteiro de uma quadra na Avenida Paulista. Eu assisti esse processo sem perceber. Eles foram demolindo por dentro,
Aí quando sobrou só as fachadas, eles derrubaram numa noite, e aí ele estava tombado pelo patrimônio municipal de São Paulo. Era uma casa que tinha valores, e aí tinha valor mesmo, mas tinha um valor comercial muito maior. Eles demoliram, afrontando a lei de tombamento de São Paulo, de dentro para fora. Fizeram um serviço de sapa muito bem feito. Professor, só para fechar, então, que outros nomes o senhor destacaria que tiveram uma participação importante nesse processo da nova Ariquemes? Bom, o capitão Silvio foi determinante, o coronel Guedes foi determinante, aí tem a Sheila, tem o Roberto Montemor, que ele não atuou no projeto de Ariquemes, mas ele teve um papel em Rondônia ele foi muito chamado a Rondônia. Ele trabalhava numa fundação de Belo Horizonte, que é a fundação, como é que chamava? Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, que fez muito trabalho para Rondônia, para Sudeco, em Ariquemes, em Cojubim, e por ali naquela região, né? Trabalhando com malária, com coisas diversas, mas tiveram papel. Aí teve o pessoal de lá mesmo, né? O Confúcio é gozado. O Confúcio teve um papel. Ele quando surgiu a nova Ariquemes, o Confúcio já estava lá em Ariquemes. Ele estava como médico recém-formado, se instalando, ele e a mulher dele se instalando em Ariquemes. Então, quando ele se tornou prefeito de Ariquemes, já foi dentro da coisa que ele viu crescer todo o processo. Na viagem que a gente fez, eu fiz uma viagem de avião de Porto Velho a Ariquemes, para fazer, durante o processo de abertura, ele me pediu uma carona, ele foi para Porto Velho de carona comigo, no avião. Então, ele tem um papel importante nisso aí, né? E o que o senhor gostaria mais de deixar registrado, assim, da sua experiência, da sua vivência em relação à cidade de Ariquemes e também em relação às outras cidades que integravam, né, na sua circunscrição administrativa, como Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste. Aquilo ali é muita coisa para trabalhar junto. E eu trabalhei acompanhando o trabalho dos outros no máximo, né? Alguns eu nem conheço direito o trabalho, né? Mas foi o Valdecir, se não me engano, que trabalhou em Vila Rondônia, foi o Luiz Antônio Costa Silva, que trabalhou em Vilhena. Ele se casou com uma menina de Vilhena, voltou para Brasília casado com essa menina. Tem o Lafetá, que trabalhou em Cacoal, sabe? Luiz Fernando Lafetá. Então tem pessoas que estão ali. O Luiz Leite já foi para lá depois. Tem uma pessoa que eu gosto de destacar muito, que quando eu cheguei em Porto Velho, eu cheguei em 71, recém-formado, para trabalhar como técnico na prefeitura. E eu conheci um cara que estudava arquitetura no Rio de Janeiro, que é o Aldenir Paraguaçu. Ele hoje está em Brasília. E é uma pessoa que eu tenho o maior carinho ele me acolheu, a família dele me acolheu, eu ia muito lá na casa dele, a mãe dele fazia aquelas comidas amazônicas todas, de coisa, eu ia lá, o irmão dele estudou arquitetura, o outro irmão era amigo da gente também, eu tomei muita cerveja com eles. É um pessoal, era o seu Paraguaçu, que era o mais velho, né? O pai de todos, né? E o Aldenir, os dois irmãos dele que estavam lá, tinha um irmão dele que tinha morrido. É uma pessoa que eu gosto de lembrar, na lembrança mesmo, como um carinho, pela a Dona Marocas, que era a mãe, né? Era muito era bom. E aí o Ciro Pinheiro é uma pessoa que me acompanhou todo o tempo.
Ele me deu muito apoio todo o tempo. Tem uma outra pessoa que eu quero me referir, que é o Inácio Loyola. Ele foi professor lá na Assembleia Legislativa, hoje está aposentado, está trancado em casa, inclusive, ele não está saindo muito. Para falar com ele em Porto Velho ano passado, eu fui na casa dele sem saber se eu ia encontrar ou não. E encontrei, conversei com ele e tal, mas ele está muito recolhido. E o Inácio é uma pessoa, ele casou, na época, ele estava em Porto Velho e casou por procuração no Rio. E a mulher dele está até hoje lá em Porto Velho, estão lá juntos, eles estão lá e moram lá em Porto Velho, então a Dirlene são pessoas que eu gosto muito, a Jussara, aí tem um monte de gente que faz parte, né? Só tenho a agradecer. Então, e a gente pode conversar por virtual, a gente pode fazer alguma coisa desse tipo, a gente pode fazer no virtual. Depois o senhor vai ver aí o nosso projeto de pesquisa, né, quando for, os escopos lá, e nós temos 4 grupos que vão ser formados, né, cada um tem um doutor, né, e tem os pesquisadores, né, desde graduandos dos últimos períodos até mestres, o que seja. E aí, direito da cidade, arquitetura e urbanismo, economia e história, né? História também. Então, qual é o propósito do nosso projeto? É enxergar, né, o processo histórico de desenvolvimento dos municípios para poder desenhar alguma coisa daqui para frente, né? Então, observar as distorções que ocorreram, não para punir, né, não é visão jurídica, mas para corrigir. Prevenir. Para avançar, avançar. Eu sei. Adequar, ajustar. Eu costumo dizer para você que o bom planejamento é aquele que pode ser adequado. Planejamento engessado, tchau. Não tem como, né? Mas eu acho que eu trabalho com as duas coisas. Eu acho que tem o projeto. Que aí o projeto não é um planejamento. O projeto, eu escrevi um texto num congresso de arquitetos aqui em 1979, em que eu falo chama planejamento e política, que eu falo que planejamento, projeto, essa coisa toda, tudo isso é uma ação política por essência. Essencialmente é isso, e como você viu, política é uma coisa da cidade. É um dos elementos fundamentais da cidade. A cidade é política necessariamente, queira ou não queira. Quando a pessoa fala para mim, eu não sou político, você está tomando uma posição política de não entrar na discussão política, só. Mas você é político do mesmo jeito que eu, né? Então, eu acho que a gente tem que se assumir político, se assumir construtor todo o tempo no processo de construção. Eu falo que quando o arquiteto tem tomado muito nessa coisa, eu vim de uma geração que o planejamento urbano era muito valorizado. A criação do Serfal no meio do BNH foi um dado que expandiu o planejamento muito grande. O planejamento começou no Brasil com o Getúlio Vargas em Porto Alegre, planejamento urbano. Em 1930 e poucos, a Prefeitura de Porto Alegre tinha seus institutos, seus organismos de planejamento já organizados. O Rio de Janeiro já foi depois. O Getúlio depois moderniza o Brasil com o DASP, né? Sim, aí é aí é um monte de outras coisas. Uma série de outras coisas. Não, ele foi governador do Rio Grande do Sul, mas foi no contexto de Getúlio Vargas, eu não falo que foi nem na gestão dele necessariamente, mas que o planejamento surgiu em Porto Alegre, que a primeira entidade que fez planejamento no Brasil foi essa. Depois teve a vinda do Padre Lebré, em 1947, ele veio da França, ele era um dominicano francês. Ele veio para o Brasil e ele criou na Europa um instituto ele chamava Economia e
planejamento e economia, economia e planejamento, uma coisa desse tipo, onde ele falava que nem capitalismo nem nazismo vão fazer um meio termo. Nem nazismo, nem comunismo. Vamos trabalhar o meio termo. E ele, de certo modo, ele foi uma base da construção do que foi a democracia cristã italiana, por exemplo, que foi fortíssima, né? E ele está na origem de um dos projetos modernistas mais importantes do mundo, que é a unidade de habitação de Marsella, que o Le Corbusier fez logo na década de 50. Qual a sua avaliação científica, obviamente, que o senhor, né, catedrático da área, mas assim, pessoal, como é que o senhor vê o Corbusier? O Corbusier é um grande arquiteto. Agora, ele tinha uma postura industrializante, ele era ligado a essa postura. Agora, ele tinha esses laivos de bom moço, de fazer a coisa. E ele tinha uma coisa que ele achava que ele ia solucionar os problemas sociais do mundo com a arquitetura. Sim, ele fez um plano para Paris. O plano de Paris dele era arrasar a cidade e deixar alguns monumentos, né, e construir imensos edifícios. É uma referência. É uma referência importante. Ele teve um papel muito importante. Aquelas venezianas de concreto, né, que é um traço... É o brise, né, que a gente chama. Que é a palavra que ele inventou. E que brise significa quebra, né? Brise soleil. A palavra total é quebra-sol. São essas abas de concreto que a gente... Tem muitos prédios no Rio, né, no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília tem muito. O senhor acha que seria uma alternativa para a Amazônia em função da insolação? Olha, a Amazônia tem aquilo lá resolve parcialmente. É aí que ele erra. Ele faz uma coisa e acha que aquela coisa, do mesmo jeito, vai resolver o problema em todos os lugares. E aquela coisa adaptada em cada lugar tem funções diferentes. No caso de Rondônia, você tem sol em todas as direções em alguma época do ano. Um prédio circular de vidro, ele recebe sol inteiro. O prédio todo recebe radiação. Então, para funcionar naquele prédio, teria que ser uma faixa contínua de brise de um certo porte para sombrear bastante e afastado da fachada. Não podia ser encostado, não. Tem que ser afastado para dar uma área de acomodação de baixa temperatura. Porto Velho, aquilo ajuda, aquilo funciona. Acho que é no Tribunal de Contas, né? Quando eu fiz Mato Grosso, quando eu fiz o Centro Administrativo de Cuiabá, a gente estudou muito essa questão de insolação. Cuiabá é tão quente quanto Porto Velho, e a latitude é igual a Brasília. Só que Cuiabá está a 90 metros de altitude e Brasília está a 1.000. A diferença é 900 metros de altitude. Então, Brasília é muito mais fresco, tem muito mais ventilação, muito mais. Em Cuiabá é mais quente, mais abafado. Professor, e o nosso bolo de noiva lá, o CPA, a Praça de Touros, né? Como é que é? O nosso CPA de Porto Velho, Praça de Touros. Não, eu falei para o Maurício, que é o autor, né? Quem é? É o Maurício Valadares. Ele é filho do Sebastião Valadares, que era engenheiro, que trabalhou comigo na prefeitura, e ele é casado com uma arquiteta também. E eles fizeram várias coisas. O Valadares era casado com uma arquiteta? Não, o filho, o Maurício. E o Maurício, ele fez aquilo lá, ele não pensou em clima. Ele não teve esse tipo de pensamento. Então, eu fiz um comentário dessa coisa, ele melhorou quando ele diminuiu a fachada de vidro. Ele botou aquelas faixas de mármore que ficou, que reduziu a faixa. Aquele prédio foi feito a toque de caixa, né? Eu fui assessor de imprensa da SEDUC, que é o primeiro prédio reto que foi inaugurado, né? Que dá para Padre Chiquinho, né? Que é o final do Campo de Porto. Sei. Né?
Aí eu fiz uma coisa em comunicação social que para mim foi inusitada como assessor de imprensa. Foi a primeira inauguração secreta que eu fiz na minha vida. Assim, a gente tinha que inaugurar o prédio com o Fúcio lá, com o Fúcio governador, Isabela, secretária. Tipo. A inauguração e tal, eu já estava lá, o salgadinho e não sei o que, as autoridades, papapá, beleza. Aí chega o pessoal da fotografia, né? Não, pelo amor de Deus, não. Não, porque esse prédio não pode ser entregue ainda, o Ministério Público está de olho, então a gente vai fazer só a cerimônia aqui, mas não pode divulgar. É uma cerimônia pública indoor, né? Fechado. Eu falei, meu Deus, como é que pode dar isso mesmo? Aí o da Assembleia foi outra exclamação. O da Assembleia chovia. Quando chovia, a torre do elevador inundava, né? A deputada que eu trabalho é no 11º andar. Aí o dimensionamento dos elevadores também não foi, né? Quando a gente já desce de escada para não esperar. Os 11 andares. Para subir, você tem que esperar. Aí, 2 elevadores para atender o público geral, no prédio de 11 andares, com 24 gabinetes, fora. Aí tem aqueles 2 anexozinhos do administrativo, né, do plenário, e não dá conta. E 2 elevadores privativos, né, de deputado. Mas não dá conta. Em dia de sessão, né, porque assim, como o senhor falou lá, quando foi desenhar o CPA, o orçamento é uma vez por ano que ele se relaciona. Tá. Você tem que ter esse fluxograma, né, da coisa. Se não tiver, não já se dimensionar pela média. Eu já peguei, eu não vou falar nome, mas eu já peguei uma situação que eu tinha, estavam querendo que eu projetasse um edifício de um órgão público. E eu comecei a conversar com o pessoal, os funcionários que atuavam, para tentar localizar essas rotinas e começar a fazer essa coisa, né? Aí uma pessoa que não era o chefão, mas era chefe, mas não era o máximo, eu peguei ele comentando com outra pessoa. Ele está querendo fazer a arquitetura adaptada para nós, e nós que temos que adaptar para a arquitetura. Aí eu não peguei o projeto, eu não fiz o projeto. Nós que temos que... Como assim? Ele queria que eu projetasse um edifício e depois falasse, bom, vocês vão ficar aqui dentro. Mas não cabe. Então se vira.